Dia de livro no X, para a boca durta está cada vez mais perto. E te permanecer sem aquela pergunta na casa de qualquer eleitor, na quem é quando devia votar e porquê quando devia votar nele. Num cenário político onde é que a maior parte dos cidadãos está a pensar que não tem um jogo bilateral, não tem novas figuras que estão a mostrar que no cenário político pode ser mais multifacetado. Para explicar um bocadinho melhor essa dinâmica, hoje mandamos presidente da PTS, Jónica Brito. Presente. Muito obrigado pela presença, Jónica. Jónica, o que é que te representa a PTS na história de Cabo Verde e na contemporaneidade? PTS, ele é um partido que historicamente está ligado à descentralização e está ligado a um partido de ruptura e uma consciência crítica. Para não aprofundar um bocadinho mais em relação à história de PTS, já nos anos 90, o fundador Onésimo Silveira, no Tachiga, né? Aquele que no tem estado da OBI e não foi relatado para várias vezes, de nós não era muito pequenote, ou ainda nem nunca tinha nascido no período de que os acontecimentos ali. Então, e história de PTS, essa diretamente vinculado à reivindicação, a uma história de luta, num primeiro momento, de trabalhadores portuários, especialmente lá no Porto de Mindelo. Sim. E então, aquela mobilização ali, em torno dessa reivindicação, né, para uma dignidade de trabalho, de uma reivindicação em torno de não discriminação, não é? E de mais atenção a uma classe trabalhadora que é considerada tão importante, né? Principalmente para o nosso país, que não se está falando de um país essencialmente importador. Então, tudo aquele movimento lá origina, que foi numa primeira fase, que inclusive chega de ter 3 mandatos para a Câmara Municipal de São Vicente, que foi Movimento para a Renovação de São Vicente, 5 a 100 euros e abreviado para MRPSV, que tive 3 mandatos, como a gente tinha mencionado, e logo de seguida eu também não tive ATS, que foi Ação, Trabalho e Solidariedade, que bem tudo que esse movimento, mobilização ali, não é? E liderado por nosso fundador Onésimo Silveira, acaba para bem está na origem de PTS. E se criação foi em 1998, mas foi reconhecido para o Tribunal Constitucional já efetivamente nos anos 2000. Na contemporaneidade, o partido te representa a mesma coisa aqui na história. Com certeza. Na contemporaneidade, PTS ele é uma continuidade. Claro, e numa perspectiva hoje de uma alternativa não só apenas reivindicativa, mas como uma força de proposta, uma força de governação, uma força que também reforça debate político que não considera, mas hoje é lacuna, que é a principal lacuna que não tem hoje no cenário político cabo-verdiano. Um debate político de consciência, de seriedade e de comprometimento. Recentemente, o partido passa por um processo de renovação depois de um período difícil. Gosto de ter um novo liderança, que é encabeçado por Jónica Brito. Coisa que aquele novo liderança está trazendo de diferente para o eleitorado? É assim, se não repara, uma das maiores lacunas hoje no cenário político cabo-verdiano é desconfiança, é desacreditação de juventude na política. Tanto é que no só hoje é reflexo é que os níveis estatísticos de abstenção que não tem hoje. E minha liderança hoje é uma liderança, ela representa na PTS uma continuidade de uma liderança consciente, comprometida e que busca simplifica e aproxima, né, o cidadão para o palco, né, para o meio das decisões. E PTS teve uma renovação na 2021, numa liderança assumida, encabeçada para o meu de Lourdes, nosso antigo presidente. E naquele meio, lá me sempre estive presente. Começa nesse percurso desde 2020 com o movimento Luta, que era um movimento independente para candidatura para eleições autárquicas na praia. Foi candidata à Assembleia Municipal. Na 2021 estive em segundo lugar da lista de candidatura para deputados à Assembleia Nacional. Então, PTS tem encarado como naturalidade
nunca estranha uma liderança feminina à frente de um partido, até porque se nós não para não falar, por exemplo, de história e base e rosto de Cabo Verde, ele é feminino, não te acredita fortemente nisso. Ele é uma liderança inclusiva e representativa, para morrer nunca pode estar ali a fala, por exemplo, de no conte na história, de no fala de Nhanha Bongolon, Titina Silá e Cesar Évora, e no continua a pensa política com rosto masculino. Que é princípio que são na matriz ideológica de partido? E nos PTS, ser inovação surge de uma necessidade de representação, com um foco especialmente voltado para as pessoas. Então, ao que nós está fala isso, teve um reflexo direto, né, naquela renovação de partido, quando que a letra P passa de partido para pessoas, não é? Então, e naturalmente, como um partido que tem essa base, né, no movimento e mobilização de trabalhadores, PTS está pauta hoje para e responsabilização, valorização de mão de obra e cabo-verdiana, não te fala exatamente de trabalho digno, não apenas de trabalho, e não te fala também de uma solidariedade social que sempre esteve na base do povo cabo-verdiano. Então, não te acredita, mas sozinhos não está bem mais rápido, mas junto não sabe, mas cabo-verdiano sempre não chega mais longe. A notação de partido de esquerda é tamagoa? Claramente que não. E PTS é inegavelmente um partido de esquerda. Nunca te fuge nunca disso. E, inclusive, PTS te acredita sim, mas Estado tem um papel fundamental como mediador nesse processo dinâmicas e no desenvolvimento de políticas públicas sociais e econômicas. Perante a abstenção crescente, qual é a proposta disruptiva que o partido te apresenta para tentar reconectar o cidadão com urnas? PTS hoje é uma proposta de resgate. Ele é primordial nesse momento, é um objetivo primordial para que a liderança de PTS e não renovada. E não te acredita, também preciso no reconstruir confiança política de cabo-verdianos na decisores e trazer participação ativa de juventude, principalmente, para a esfera de decisão. Seria possível enumerar pelo menos 5 propostas tangentes de partido? No pode enumerar licenciando que principais preocupações de PTS, essa preocupação atuais, representativa de nossas famílias, de nós e não acredita, de nós juventude, de nós trabalhadores, de nós mães, de nós pais, até de nós mais grande. PTS hoje no pode elenca onde que é principal e preocupação de PTS hoje, por exemplo, é o rendimento de famílias. Famílias perante um rendimento que está proporciona vive com dignidade. Então, a hora que nós está fala isso, nós está fala também, por exemplo, de que consequências de aquele rendimento ali, né, que está permitindo estar vivem conforme, pelo menos nos termos mínimos possíveis para nossa família tem aquela dignidade tanto falado, para ser só simbólico, mas para ser prático, assim. Então, únicas consequências nas famílias que estão conseguindo, por exemplo, pagar renda, coisa que não tem, famílias estão morando na baraca, família está vivendo em condições precárias. Também não está falando isso, não está traz uma outra questão que é a habitação, diretamente alinhado, né, ligado nessa perspectiva, não te acredita uma questão de habitação que deve ser considerado como uma questão pontual. PTS defende que a questão de habitação na Cabo Verde deve tratar com maior importância e celeridade. Ele é uma questão urgente. Um dos exemplos foi a situação que ocorre na São Vicente, no ano passado, que escancara a fragilidade àquele nível. Também, no pode falar, licenciando já chegando na São Vicente, equilíbrio territorial. Não precisa repensar nossa forma de conexão, para morrer naturalmente como ilhas já não está separado, então que convém no continua a enfrentar desafios que está levando, de certa forma, a estar ainda mais distantes de companheiro, como uma nação no meio pensar diferente. Quais são as soluções idealizadas para esse problema? Não tem que identificar, né, de facto ali,
qualquer principal lacunas de governação que no tem Estado está enfrenta. Nunca está falando que fazer, não está falando, mas preciso fazer mais e melhor. E talvez repensa também a forma de fazer. A hora que está a fazer mais e melhor é naquele sentido, a nível de infraestruturas. Certamente, maior distribuição equitativa de rendas, de riqueza no país, não tem hoje uma concentração, né, de poder que também é testado, reflete também o desenvolvimento de país na única que aquele poder está concentrado. Então, hoje não acredita, me preciso redistribuir aquele poder ali ao longo de tudo que as ilhas, não é, para permitir que nós ilhas está em pé de igualdade na capacidades de desenvolvimento. Como é que te separa propostas de PTS de propostas de adversários políticos? Hoje, no Taflama, a PTS é uma alternativa credível. Credível e ele é uma resposta hoje a um apelo de juventude consciente. PTS hoje surge renovado, hoje surge com coragem de nova, justamente para nos sentir um apelo desde que não assume liderança na 2021, de necessidade mesmo de pessoas que clamam para uma alternativa, para bem balança, não é? Debate político de uma forma positivo, comprometido. Tem propostas que te divergem completamente de que as outras propostas? Nunca tá pensa e uma PTS tem propostas completamente divergentes, mas tem propostas que também equilibra, né, e melhora aquele que é possível dentro de debate de contexto político cabo-verdiano. Por exemplo, não te acredita uma coisa que no mês licenciam é a partir do momento que não se parte de princípio, mas Cabo Verde é considerado e nós não vivemos em plena democracia, mas pluralismo é parte também dessa trajetória. Então, não te acredita uma união em prol de propostas de todo o partido deve estar unido em prol de desenvolvimento de Cabo Verde, com foco nas pessoas cabo-verdianas. Não te acredita, mas desenvolvimento de Cabo Verde que pode ser medido só na indicadores macroeconômicos, por exemplo, como o PIB, como o fluxo turístico, tão falado fluxo turístico. Não te acredita, mas a medida de desenvolvimento de Cabo Verde tem que ser medido na poder de compra de nossa família. Por exemplo, na poder de compra de produtos básicos, não é? Por exemplo, de uma cesta básica. Nossa família só perde poder de compra. E perde poder de compra e está afeta muita coisa. Está afeta e dignidade de nossas famílias. Está afeta psicologicamente responsáveis familiares. Para vez desse tem um momento em família mais descontraído e vida mais serena, está constantemente enfrenta e sentimentos, né, de alguma frustração que também de encontro ali também com aquela precariedade laboral que nós não temos enfrenta na Cabo Verde atualmente. O partido anuncia recentemente, mas até pretende concordo, pelo menos 5 círculos eleitorais, não? Certo, que é a pretensão de PTS, nós está fazendo todos os possíveis para e para não conseguir concretizar aquele meta ali e não te acredita, mas é possível, não tem estado a ter um feedback bastante positivo de eleitores, principalmente de juventude, que hoje está sente necessidade dessa alternativa que PTS representa para a juventude cabo-verdiana, mas também cresta com o PTS nesse momento, está acredita mas é momento de não ter uma alternativa jovem, consciente, credível e com alguma seriedade ter força de debate político na Cabo Verde. O que seria que 5 círculos eleitorais? E seria, nomeadamente, Círculo de Santiago Sul, Santiago Norte, São Vicente, Europa e África. A seleção de que círculo eleitoral foi feita com base em que critérios de análise? Normalmente, não sabe que os maiores círculos eleitorais, não é? Que é as três que elenca, primeiramente, que é Santiago Sul, Santiago Norte
e Círculo de São Vicente é natural, e até na São Vicente é natural e que PTS concorre. Santiago Sul é maior círculo e na Santiago não tem que os dois maiores círculos eleitorais do país, então não está considerado natural e não consegue também encontra, não é? E pessoas comprometidas, responsáveis para representar a PTS, não só agora, mas também no longo prazo, para a ideia de PTS nesse momento é dar continuidade. Não é? Para evitar que as descontinuidades que no tem Estado tem enfrenta, hoje não recorre a base militante, estruturação, organização de nossa instituição e de forma que não tem continuidade regular de presença de PTS na vida de cabo-verdianos. Um partido que levanta a bandeira de descentralização, a ausência de demais ilhas, o presidente acredita que pode trazer uma descredibilização de pretensões? Licença-se não analisa e pode ser limitante, mas nunca te acredita que pode ser um fator de descredibilização. Para maior propostas que o PTS tem e apresenta e propostas credíveis, que não só abarca principais centros do país, mas também pensa e reflete tudo que as ilhas que é parte de Cabo Verde. Quais são metas realistas para a Assembleia Nacional no ano de 2026? E para a Assembleia Nacional, não te pensa e hoje não tem um discurso e um reflexo claro de necessidade de uma alternativa consciente, não te volta a reforça e a bate naquele tecla ali dentro de nossa representação no Parlamento na Cabo Verde. Qual que seria uma meta tangível? Não te acredita que é possível PTS eleger deputados, não se trabalha e apelo que não tive de sociedade e é que pode ser diferente, não te acredita que ele é verdadeiro, que ele é necessário e é alternativa e não te acredita que é possível sim, nas eleições legislativas, quando não concluir, PTS tem deputados eleitos para representar, para trazer representatividade, que hoje acho que é o maior sentimento de falha que a população cabo-verdiana tem em relação à composição parlamentar de nosso país. Na visão do partido, qual que é a principal lacuna que o país tem em frente atualmente? PTS hoje não crescer mais do que números. Nós não queríamos abrir espaço de debate político na Cabo Verde de uma forma equilibrada e representativa. Com isso, nós estamos a fazer. Mas a hora que nós estamos a falar de equilíbrio e representatividade, nós estamos a falar de maior conexão entre ilhas. E não temos ilhas hoje, algumas até enfrentam momentos de isolamento. Para nunca tem uma rede de transporte eficiente para conectar. E isso acaba por influenciar de alguma forma no próprio desenvolvimento de que as ilhas, de que as localidades que pertencem. Não se fala também de economias estagnadas, pura e simplesmente porque tem uma previsibilidade de escoamento, de que a produção pouco ou quase nula aqui nós não temos nas ilhas. Nunca tem um desenvolvimento de indústria nacional pensado de forma prática, não pontual, de acordo com as agendas que surgem. É preciso refletir Cabo Verde no longo prazo. E com isso, nós estamos a falar, por exemplo, uma PTS que pensa na digital, na tecnologia, na ciência. PTS pensa no uso de tecnologia em prol da agricultura, por exemplo. Uso de tecnologia e ciência em prol de pecuária. Uso também em prol de indústria nacional. É preciso refletir com profundidade, não ter consciência do que é preciso ser feito, mas é preciso agir na prática e com alguma celeridade. Não está continuando a bater naquela tecla também. Para modo tem algumas coisas que já é momento de sair de papel e teoria de debates, para não começar até hoje.
não tá fala também, licença, de desigualdades sociais. É um desafio que Cabo Verde tem estado, tem enfrenta nesse percurso histórico e que não tem tido alguma dificuldade de arranjar soluções, não é? Práticas, propostas, que propostas e que surge não só no meio político também, a nível de sociedade civil, no meio acadêmico, de levar em conta. E hoje não tem vozes, não é? Surge em prol de um dinamismo e de que Cabo Verde sente falta nesse momento de uma agenda própria da nação. Até não fala mesmo de um plano de desenvolvimento da nação, não só focado, não é, na agendas pontuais ou que seja reflexo do desenvolvimento do exterior. Não sabe o quanto que Cabo Verde é dependente e vulnerável a choques externos, mas é momento de não pensar internamente qual que é o verdadeiro rumo que não quer para o nosso país. O que seria melhores formas para resolver esse problema naquele setor lá? Não te acredita seriamente, me preciso, não deixa um bocado de lado e teorias ideológicas e não passa a ter como lema ideológico de Cabo Verde necessidade de nossa população. O partido te acredita, mas não tem um embate ideológico no Parlamento? Não te acredita, mas hoje o Parlamento ele é o reflexo de história de Cabo Verde, né? Um bocadinho conotado ainda a heranças de independência, né? E também ainda focado naquele que foi naquele período, né? Reformas liberais que estavam em voga. Hoje, não te acredita, mas e Cabo Verde, cabo-verdianos e juventude enfrenta problemas muito mais atuais, que precisa de um olhar mais atento, né? Para não falar, não pode questionar a licença, que esses problemas atuais, licença. Não está fala, por exemplo, de precariedade laboral. Para morrer, não atenstar constantemente a mencionar estatísticas, não é? Que está falando que não teve redução de desemprego. Mas repara que no tem estado está perdendo quadros. Uma imigração que hoje é diferente daquele que foi percurso histórico e migratório de Cabo Verde. A ele é uma imigração hoje mais de perda de esperança, perda de confiança, perda de crença mesmo, não é? De vive e contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde. Por exemplo, no Puri menciona a licenciação. Há pouco tempo, não teve uma massa divulgação de regularização de precários na administração pública. A que ponto que não chega? Precários na administração pública. Não só está fala licenciação, se não repara direito, de Estado como agente explorador. Apesar daquele afastamento ideológico, doutor Última, na prática, as propostas de diferentes blocos te acaba para convir. Sim, certamente. E nós não acredita fortemente, mas tudo que os atores políticos que têm na Cabo Verde, mas o objetivo é comum, que desenvolve Cabo Verde. Às vezes, nem sempre, não está parte de mesmos princípios, né? E mesmos visão, mas não acredita também, mas é necessário nesse momento uma voz alternativa, uma voz inclusiva, uma voz de que é invisíveis. Aqui no está fala de invisíveis, não está menciona, por exemplo, trabalhadores informais. Não está fala de juventude sem perspectiva. Não está fala, por exemplo, de chefes de família. Nunca está exclui, por exemplo, participação ativa de quem que toma conta de nós meninos, de empregadas domésticas, de donas de casa. PTS acredita muito que é necessário trazer para cenário político cabo-verdiano mecanismo de fortalecer participação ativa de nosso povo.
Com convergência de propostas, é que é mais difícil para o eleitorado hoje aquele que é a melhor opção? Não, nunca te acredita, mas esta constitui uma dificuldade. Pamodi, naturalmente, e não te acredita, mas propostas devem refletir a realidade cabo-verdiana. E sendo assim, é que pode distanciar, não é? Até porque não te falava de contextos irrealistas, não é? Não te chegava naquele ponto lá. Mas hoje o que PTS te defende é reforço desse debate. Repensa a forma que se está debatendo políticas. E, consequentemente, maior representatividade. Para modo, povo cabo-verdiano que se está sentindo hoje representado para aquela bipartidarização que não tem estado de vivencia ao longo do nosso percurso histórico. Então, PTS se posiciona hoje, sim, como uma alternativa de reforço de nosso debate político. Ela posiciona hoje como uma proposta consciente desse cenário político e também ela não acredita que a PTS hoje é uma representação de um eleitorado que vive nos tempos atuais e com dificuldades atuais que pouco ou muito têm estado a dar uma devida atenção como deveria ser. O PTS é um partido que tem focado atualmente numa estrutura mais voltado para jovens. Não é que isto pretende combater a abstenção naquela faixa etária lá, e ceticismo político que não tem naquele extrato social. E não acredita que é possível que ele combate sim. É possível mudar aquela mentalidade, não é? Reconstruir confiança de juventude na política. Para modo, chega num ponto que hoje eu estou falando pessoas assim, e a mim um candidato político, pessoas que logo conotou a algo negativo. Quando que não chega lá, é preciso não questionar aquilo. A ele é reflexo de anos, né? De falta de representação, de falta de inclusão. Um exemplo claro, né? No tem tido renovações, né? Governamentais constantes, mas não te pergunta qual que é a porcentagem de jovem na cargo de decisões importantes mesmo. E não te questiona aquela. Não te acredita, mas nós é que somos mero eleitores, mas sim não tem credibilidade, não tem competência para nos ser na cargos de decisão mesmo. Para refletir de facto, não são para jovens cabo-verdianos, reflete de facto, não são números, mas uma representação prática, real, de aquele que é nossa composição. Não é que estou convicto que a camada juvenil, a política é uma área que se deve dar mais atenção. E para isso, né? É claro, e tem sido um motivo de debate. Abstenção com vários pontos de vista, não é? De especialistas de áreas, inclusive dentro da estrutura de PTS também, a ele é motivo de reflexão. Com isso, não quero falar, mas base PTS continua, acredita, está na educação. Educação de consciências desde base. Que política é algo que nos tudo deve interessar. Para modo, mesmo quando crianças, aquele que não vive, aquele que não aprende, aquele que nossos pais estão por oferecendo, não é? Aquela sociedade que não encontra para não criar dentro dele é reflexo de políticas públicas também, na sua grande maioria. Então, não acredita em uma educação, conscientização que deve bem desde base. E também não acredita, me precisa um reforço contínuo. Contínuo e continua a estar posta na educação. Educação, formação política, para que aquela realidade de distanciamento de juventude, principalmente de juventude, desacreditação de juventude, de que política é algo que tem necessariamente uma mão forte nas suas vidas, volta para a consciência e para a mentalidade de cabo-verdianos.
Não se fala de um partido que observa para camadas mais desfavorecidas. Que propostas concretas de partido para mitigar o impacto de inflação atualmente no poder de compra de famílias de Cabo Verde? E, de facto, é uma preocupação de PTS e famílias cabo-verdianas. Forma que famílias cabo-verdianas estão vivendo hoje. Não te acredita? É possível trazer medidas não só a curto prazo, principalmente nesse cenário que não está vive hoje, de incertezas. E como o país dependente não sabe, mas que as incertezas ali têm um choque direto na nós, mas que resolve só com medidas pontuais. Não deve pensar ao médio e longo prazo e principalmente naqueles que não está falando necessidades básicas de uma população. Por exemplo, não deve pensar, não deve repensar, por exemplo, atualização e IVA, principalmente para produtos básicos. Não deve pensar por exemplo, incentivo, não é? De investidores nacionais, não apenas investidores externos. Não deve ter uma política de atração de investidores cabo-verdianos, não só que estão na diáspora, mas também mesmo pessoas que estão residem ali. Não tem constantemente reclamações a nível de burocracia que, como investidor nacional cabo-verdiano, pessoas têm uma sensação de que é mais difícil para um nacional se empreende, se investe, se contribui para a economia nacional do que para um investidor externo. E outro exemplo também é isolamento de nossas comunidades. Principalmente não se fala de isolamento entre ilhas. Já não tem ilhas que, por exemplo, no cenário político atual cabo-verdiano está esquecido. E, por exemplo, um exemplo é a Ilha de Brava, que está encravado e enfrenta sérios problemas. Conexão entre ilhas para a natureza que Cabo Verde tem, de não ser ilhas insulares, no PTS também é fundamental. E com alguma urgência, não para não definir como prioridade que ligação ali. PTS chama atenção e acredita fortemente que é preciso não ter atenção à centralização excessiva de poder, a desigualdades sociais contínuas que não tem estado a sofrer ao longo do nosso percurso histórico e a fragilidade mesmo do meio laboral de cabo-verdiano. Não te acredita, mas é preciso não ter hoje mais que uma visão de ter emprego, mas condições de aquele emprego ali. Não deve pauta e começa a pensar na valorização de mão de obra cabo-verdiana. Para modo e nós, como um partido político, não recebe, não acompanha e não escuta e questões que e nesse momento preocupa cabo-verdianos. E uma dessas questões é justamente voltado para aquela. Não tem jovens quadros que reclamam constantemente de necessidade de valorização de mão de obra. Não tem chefes de família constantemente enfrentam desafios de prover o necessário e o mínimo para ser família. E não sabe, mas um povo que distrai, às vezes, com situações que põe em causa sua dignidade e acaba para ter consequências também, mesmo a nível, não se fala, de questão de violência e segurança, que é um desafio que Cabo Verde enfrenta hoje, né? E com alguma lacuna na questão de soluções concretas, não é? Principalmente para aquele parte que é questão de violência juvenil. Não te acredita? Mas tudo que ela tem a ver com nossas famílias, mora que nossas famílias processa e vive nesses dia a dia. Tudo aquele que não te acredita, mas tudo aquele que bem e tem sido, na sua maioria, consequência negativa para a nossa sociedade, está justamente
naquele, né, falha de uma abordagem não apenas macroeconômica, mas de proximidade com nossas famílias cabo-verdianas. Redução de taxa de IVA por si só constitui uma resolução para aumento de poder de compra de famílias. PTS acredita que é necessário um conjunto de políticas transversais e intercaladas para que não só redução de IVA que seja uma forma, não é, de mitigar a inflação e restabelece poder de compra de famílias cabo-verdianas, mas também políticas que levem em conta desenvolvimento nacional. Por exemplo, não sabe que produtos, por exemplo, importados têm um maior custo e maior peso sobre o bolso de nossas famílias. Então, a licença PTS aproveita inclusive para propor um olhar mais voltado, por exemplo, para a produção nacional. Por exemplo, produção agrícola. Ora que famílias cabo-verdianas pagam menos, por exemplo, peso alimenta, eles têm possibilidade de alocar seus recursos para outras vertentes necessárias do cotidiano. Assim, não se fala na questão de, por exemplo, saúde. Não se fala de alocar também recursos na questão, maior recurso na questão de educação. Não se fala de aposta, por exemplo, famílias têm possibilidade de se e de aposta e seus filhos e mesmo e já, né, a família em si. Não se fala, por exemplo, de possibilidade de nossas famílias alocar seus recursos mais, por exemplo, para a saúde, para a educação, para a questão de desporto e mesmo de lazer familiar. Você entende? Não tem rendimentos muito limitados que tem nossa família reduzido na questão de usufruir mesmo de interação social. Até às vezes é compromete que ela. Partido da Nação Vicente com Onésimo Silveira, qual que é a visão atual sobre regionalização e autonomia de ilhas? E é uma questão bastante pertinente para a PTS, para mori na gênese PTS teve questão ele também ele é fruto de aquela questão ali de regionalização, descentralização. PTS acredita é necessário no pensa regionalização e tendo em conta dois critérios principais: conexões reais, naturais, históricas entre ilhas. Licenciem, por exemplo, nossa fala de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, que ilhas que têm um fluxo comercial e de pessoas já naturalmente para suas proximidade e historicamente eles têm estado a dar continuidade a isso. Não pode falar, por exemplo, de critério potencial. Licenciam, não tem como exemplo, por exemplo, Ilha de Sal e Boa Vista. Traz um maior fluxo, não é? Para ser especificidade e para aquela similaridade de desenvolvimento que escapa para ter e maior conexão entre eles e maior possibilidade de se integrar como uma região de potencial turístico, voltado essencialmente para isso. E a hora que não chega mais ao sul, não fala, por exemplo, daquela questão de conexão também real, na prática, que acontece entre Ilhas de Maio, Santiago e Fogo e, consequentemente, Ilha da Brava. O que seria a arquitetura para o eleitorado entender melhor de que processo de regionalização? Não acredita é necessário de maior autonomia para as ilhas. E tempo já mostrando aquele modelo atual que não tem de centralização de poder, principalmente ali na Ilha de Santiago, mas que tem estado a surtir efeitos práticos, não é? E que as ilhas têm estado constantemente a reivindicar uma descriminalização, uma marginalização. Então, o PTS acredita que é preciso no descentralizar, no dar autonomia para ilhas, tendo em conta as visões, não é? De criar que as regiões licenciam numa perspectiva de permite, não é? Que desenvolvimento territorial seja mais equilibrado e, consequentemente, a ele seja resultado de uma coesão territorial também. Não se fala de uma fragmentação em blocos regional ou cada ilha com poder local mais alargado? Não,
e nesse momento PTS defende mas ilhas deve ter deve estar, não é, formado em regiões. Simon tinha falado e Nuta acredita que tem algumas ilhas que por proximidade territorial eles têm dinâmicas próprias, não é? Que te acaba por fundir com o companheiro e Nuta licenciando com especial atenção para a Ilha de São Vicente, não é? Para ser percurso histórico e contribuição que ele tem na economia e e, e na cenário cabo-verdiano. Mas não só, Nuta fala também, por exemplo, de 13, não é? Que ele, junto com ele, não é? Que as ilhas que naturalmente este estado te apoia de certa forma e serve de suporte para o companheiro. E, consequentemente, a região sul também é a mesma coisa. E Santiago e Fogo, Maio, e ilhas que historicamente e tem, não é? Talvez por proximidade territorial, eles têm umas dinâmicas próprias, não é? E Brava diretamente e relacionado com o fogo, não é? Tem encaixa naquela perspectiva ali. Então, nesse momento, o PTS mesmo te propõe regionalização, não é? E com perspectiva de criar 3 blocos. Licencião para responder de forma mais aprofundado pergunta. Que seria aqueles blocos? Seria blocos, né, de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau. E para que as questões que eu não falar, existe uma dinâmica própria que as ilhas lá, com um desenvolvimento mais próximo de agricultura, não é? E um fluxo de pessoas também entre esses, que já é uma dinâmica que bata com tice e botou manter interdependência entre esses. Então, não acredito também me preciso reforçar e das autonomia empoderar-se, não é? Que aquela dinâmica ali depois também reflete também no desenvolvimento nacional. Não se está fala de Ilha de Sal e Boa Vista para ser por potencialidade turística que de certa forma já está afirmado naquele turismo, não é? Muito de sol e praia. Não acredito também uma região que não pode ter em conta, assim, com alguma atenção, trazer uma maior conectividade entre esses e potencializa, não é? Que aquele turismo flui não só de um lado, mas bata gira, naquele caso específico lá, em torno desse. E que a terceira região seria a região que tem engloba, né? E ilhas de Sotavento. Críticos te refuta que regionalização seja uma reivindicação de toda a ilha, mas sim uma reivindicação meramente de São Vicente, acusando aquele projeto de abandonar uma centralização na capital para uma centralização bilateral. Talvez é uma perspectiva para modo hora que não se fala ou que não se hoje para Cabo Verde, não está hoje e Santiago e São Vicente, é que as principais, não é? Ilhas que têm e possibilidade de ter voz e às vezes também de dar uma atenção natural, não é? Para justamente para aquele diversidade que ela representa, para aquela multiplicidade populacional, mas não acredita na regionalização é que é uma questão de São Vicente. É uma questão de tudo que as outras ilhas, para Mauri e Cabo Verde, que te cinge aquelas 2 ilhas, licença. Então, é algo que nós não acredita, mas pode trazer aquele que nós não se espera. Para Mauri, hora que não tem sentimentos de discriminação, de marginalização, não se separa. Hora que não dá cada um, não é? Uma igualdade, uma autonomia, uma possibilidade, não é? De desenvolver em pé de igualdade com outras regiões, sem gente que se está deixado fora de um plano, não é? De nação cabo-verdiano, e também só é que também separado. Só é também reforça aquela coesão territorial e tem por finalidade almeja desenvolvimento de nossa nação.
Então, hoje, mas historicamente no Parlamento, mesmo com aquele modelo atual, houve refutação de algumas propostas para que as ilhas que têm menor peso demográfico, para que as ilhas que têm maiores centros urbanos na Cabo Verde. Sim, tá acontece, não é? E diferentes perspectivas, diferentes abordagens. Ali, PTS te reforça que é preciso trazer inclusão e representatividade. Boca de urna só tem existir porque não tem bote que de lado toda a gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativa aquele sininho que te para depois fazer agora. E aquela centralização de poder, não é? Principalmente ali na Ilha de Santiago, já fica claro, mas que é um modelo que tem Estado te permite que nas ilhas desenvolvam pé de igualdade. E tem Estado te demonstra que no, e aquela centralização ali tem trazido isolamento para nas ilhas e tem Estado te estagna desenvolvimento de economias locais. É preciso não ter em conta a especificidade de cada ilha e pensa com mesmo intensidade, com mesmo profundidade, desenvolvimento de nas ilhas de forma comum. Se tem forma sim de melhora e uma das propostas é que a criação de que as 3 regiões ali, melhora de nos aproxima para até então está claro que aquele modelo tem estado da cria, não é? Separação. E então, se tem formas de aproximar, PTS te acredita na criação de que as 3 regiões ali é uma forma de aproximar o povo cabo-verdiano, para modo não te acredita, mas o objetivo comum na final do dia, não é? É ter uma nação desenvolvida e uma nação representada e inclusiva que leva em conta tudo cabo-verdiano, de Santo Antão a Brava. Nunca te exclui ninguém. No deve trata cada um com sua especificidade. No deve dá importância para modo para PTS e centraliza na pessoa é essencial. Nunca pode deixar ninguém de fora e nem pensa uma ilha tem menos importância que aquele outro. Não, apenas no bata desenvolve dinâmicas próprias, não é? Coisa que está grande para a ilha acima Santo Antônio e São Nicolombo, recurso que seria maioritariamente alocado para São Vicente ou para a ilha acima Fogo e Brava, mas foco que até permaneceria na capital. E a PTS te acredita, mas aquela questão ali deve pensar através de mecanismos, não é? Mecanismos que te prevê logo a partida na Constituição, não é? De que as regiões ali, de distribuição, não é? Equitativa de rendimento e distribuição equitativa de oportunidade, mesmo entre que as ilhas ali que compõem uma região segundo perspectiva de PTS, e que, né, também não cria mecanismos, não é, que está permitindo audita e fiscaliza que de facto tudo ilha está a ser beneficiado de forma igual e tem e seis prioridades e 6 pessoas no centro de decisão. O BTS seria disposto a fazer uma coligação para contrabalancear poder? Nesse momento, antes legislativa, já não te acredita que é possível, mas PTS te deixa aberto, não é? Tudo que é possibilidade que tem como objetivo desenvolvimento de Cabo Verde. Que tem como objetivo e resolve, soluciona, não é? Problemas e desafios que o povo cabo-verdiano tem em frente. Então, qualquer perspectiva que também de encontro a isso, PTS que te distancia. Aliás, Simanfla nos ideia é trazer uma política de proximidade. Então, qualquer perspectiva que também no sentido de ter em conta, de facto, e propostas reais, práticas e de credibilidade que tem como objetivo e
e foco no povo cabo-verdiano, PTS está incluído, né? Sendo a única líder partidária mulher no momento, como que a senhora Brito analisa a participação ativa de mulheres na política de Cabo Verde? E historicamente, não é? E Cabo Verde tem um rosto feminino. Base de sociedade cabo-verdiana é mulher. Então, nunca está estranha. Não está uma liderança, e pessoalmente uma liderança natural. Apesar, né, de não ter de presença, não é? Nas esferas de decisões e rostos têm sido maioritariamente masculina. É que é a primeira vez que Cabo Verde tem um líder mulher na frente de um partido, mas PTS está considerando algo muito natural. Para de mulher é parte de Cabo Verde e não acredita, me preciso não aposta, não é? No sentido de falar, me preciso forma. Ne preciso criar mecanismo de dar espaço. Não está fala muito além de cotas, não é? Não acredita que as cotas são necessárias, sim, mas não está fala sim também de uma integração que te permite mulheres cabo-verdianas estar como rosto de decisão através de mérito próprio também, de formação política e de que também traz aquilo que é na verdade a realidade cabo-verdiana, não é? E representatividade feminina na política cabo-verdiana é que pode cinge simplesmente a lei de paridade. Ele é algo que deve ser pensado como algo como consequência de que é composição real de nossa sociedade. Existe estereotipação e discriminação por parte do eleitorado com líderes mulheres? Não te acredita, mas de alguma forma existe. Mas é uma coisa que PTS até tem como ponto, não é? E proposta de desconstrução. Nunca pode hoje fala, né? De forma nas meninas, de forma nos jovens, de forma nas mulheres, e que pensa mas aquela formação que tem um resultado. Então ele é coerente. Nunca pode hoje sataobi, né? Histórias e percursos de vida que pessoas falam, graças a Deus e tive uma mãe na minha vida, não é? Que também se não tem um bocadinho de reflexo daquilo que é rosto, não é? Muitas vezes de família cabo-verdiana que às vezes ser rosto é feminino, não é? E não continua a taxa normal que rosto também de pobreza na Cabo Verde seja no feminino. Então, a hora que não está falando, mas não tem pessoas, não é? Que cria dentro de uma família monoparental, que está falando, graças a minha mãe consigo, ou graças a avós e tal, não consigo chegar hoje onde que está chega, não tem que também pensa, mas se ser mãe, se avó, aquela figura, não é? Feminina que esteve presente e que possibilita estar hoje e onde que está, e aquele sentimento de gratidão que desenvolve, é resultado também, não é? De direitos adquiridos de mulher, não é? Para por isso aí, para trabalhar, para por estuda, para saber mais, para contribuir na sua educação, para ter um entendimento de cuidado mais consciente, mais pautado para educação mais como que não está falando, pautado para valores, não é? De convivência social, para nos trazer também licença o facto de que nós nunca pode continuamente, não é? Só fala de mulheres, não é? E nunca e na prática é que acontece da mesma forma. No tem estado enfrenta e atualmente alguma, não é? De alguma forma, retração de figuras femininas à frente de cargos de decisão. Já não tive momentos, não é? Que não foi mais representadas, não é? Mas não te acredita, mas é que tem cabo e sociedade cabo-verdiana que tem como fugir disso. Ele é natural, não tem meninas desta forma, não tem juventude desta forma, não tem rapazes desta forma. Então,
se nós não temos tudo aquela composição, diversidade ali na nossa sociedade, e é normal, não é? Que não tem um equilíbrio nessa representatividade. Petiasta pretende acaba com o processo uma cartão de militante e passaporte para entrar para a função pública. É uma questão bastante sensível e está feita na sociedade numa perspectiva de que não tem uma noção, não é? Mas ser militante ou parte de partido A ou B já é garantia de alguma coisa. É algo que PTS pretende combater. É necessário. E para morrer nunca pode estar fala de um país transparente, não é? E de indicadores, não é? Muito otimistas a nível de desenvolvimento e democracia, e internamente não tem visão de que na verdade é que corresponde à verdade. Para isso até no te propõe, não é? Que questões de concurso público seja digitalizado. Cada vez tem uma tônica sobre isso, que seja auditáveis, não é? E que pontos de acesso a essa informação ali ser cada vez mais simplificado e divulgado, para que nunca resta dúvidas que processos, não é, de recrutamento, principalmente na administração pública direta e indireta, que está diretamente vinculado à pertença de partido A ou B. E tem que estar ligado à meritocracia, e tem que estar ligado à inclusão, e tem que estar ligado à representatividade. E tem que ser um reflexo claro de que hoje um jovem que forma, que é capaz de dar um contributo para Cabo Verde, concorre, está em pé de igualdade com qualquer outro, independentemente de estar conotado, alinhado ou ter uma pertença ativa ao partido A, B ou C. Como que o senhor presidente te define partido para eleitorado? PTS hoje é um partido que te limita só a fazer diagnóstico de desafios e problemas que o povo cabo-verdiano está enfrenta, mas ele propõe, implementa medidas concretas para enfrentar aqueles desafios de extensão, com coragem política e inovação. Como que o senhor presidente te define partido para eleitorado? PTS hoje é essencialmente uma alternativa segura para o eleitorado cabo-verdiano. Senhora Brito, não te agradeço pela presença. Muito. E para quem está na casa, nunca pode de forma alguma te pedir para continua, te acompanha o programa legislativo. Aliás, inscrever no canal, ativa o sininho, manter a par daquilo que tem para oferecer e clica num desses vídeos no tele ao lote para continuar a acompanhar aquilo que propostas que não tem.